É um prazer, né, estarmos retornando aos trabalhos, às casas, depois de tirar umas férias, né? E é com muita satisfação que estamos hoje aqui, né, depois também de um bom tempo, né, que não vim aqui até essa casa, para que a gente possa falar dos ensinos do Mestre, da doutrina espírita, que tanto bem faz para a nossa alma, né? O tema de hoje, família, ontem e hoje. Eu quero abordar essa questão familiar que no passar dos anos, dos séculos, dos milhares de anos, né, porque a família ela existe há muito tempo e ela teve uma série de transformações. Eu busquei essa imagem, né, é para ser Jesus, José e Maria, né, com traços europeus, né, como é comum, apesar de eles serem da região lá da Galileia, né? E que teriam traços mais tipo israelenses, né? Mas é o que a gente tem em mídias, né? Que nos fornece, é muito difícil algo diferente. Mas o importante não é a imagem, o importante é a gente ver a constituição familiar, né? Apesar de a história não é muito clara para nós, e nós sabemos só de Jesus como filho de José e Maria. Mas as famílias normalmente, naquela época, eram muito numerosas. E um sistema normalmente patriarcal. O que é patriarcal? É onde o homem tem a palavra sobre tudo. E esse sistema, ele até hoje, ele tem uma predominância, apesar de algumas alterações, né? Com o passar do tempo, nós tivemos aí, isso aí deve ser uma foto aí de 1930, 40, né? Eu postei lá famílias numerosas e Taiópolis, saiu. Alguém se reconhece aí ou não? Aí, ó, tem 14 grandes, mais os gêmeos ali, né? São 16. E eu acho, se vocês olharem, eu reparei isso depois, a cara do pai ali, eu acho que ela cochichou para ele, estou grávida. Veja a cara de assombrado que ele está ali, né? Mas isso é uma questão que a gente via muito comum, né? Nas nossas regiões ainda acontecia de famílias numerosas, talvez não tanto quanto os nossos amigos aqui. Mas famílias com 10 filhos era extremamente comum, né? E o sistema que predominava era esse mesmo sistema patriarcal. Aqui provavelmente era uma família mais rural, né? Em que a mulher também trabalhava no sustento da família. Mas normalmente na cidade, por exemplo, a mulher era responsável pela educação e criação dos filhos e o homem de prover essa casa. Haviam situações diferentes, mas era a linha geral que acontecia nessa época, né? Mas um fato é que eram famílias numerosas, realmente. Posteriormente, principalmente em cidades maiores, a gente vê uma mudança nessa questão familiar, né? Então hoje é o casal, 1 ou 2 filhos no máximo, e os pets, né, como se chama hoje. Quando não tem só os pets também, né? Então chega o absurdo de só ter os pets. E essa é um tipo de família hoje em que a mulher, ela além de cuidar da família, ela também trabalha. A teoria diz que era para os dois dividir. Não sei se acontece em todos os casos. Mas a realidade é que diminuiu o número de pessoas dessa família, né, se tornaram famílias mais reservadas. E o sistema patriarcal ele já começa a dar lugar a um sistema de cooperação dos dois. Não vamos julgar se é bom ou não, né? Porque não é o caso aqui. Essa é a realidade. Junto com essas famílias também nós tivemos o que chama as novas famílias que estão sendo chamadas, né? Então aqui, essa é uma imagem do Encontro da Família de 2020, né? De 2020, eu achei bem legal de colocar, porque ela traz alguns tipos de famílias, né?
de novo, não estamos aqui para julgar. A nossa questão é compreender, amar, respeitar, não importa, né? É importante que sejam famílias equilibradas, isso é importante. E principalmente centradas em Jesus, esse é o nosso desejo. Mas a realidade das famílias hoje é esses aqui e outros, né? A cada dia surge um tipo novo de família, né? Algumas questões aí que são bem complicadas, que é difícil até para a gente entender, mas vamos respeitar essas pessoas e orar para que tenham realmente um relacionamento equilibrado, né? E isso é a maior importância na questão da família, é justamente essa questão desse relacionamento equilibrado. Então a gente viu que no transcorrer dos anos houveram muitas mudanças na questão familiar. Mas eu digo que um aspecto não mudou. Mas para a gente compreender isso, nós precisamos pontuar algumas coisas que a doutrina espírita nos traz para que a gente possa realmente formar a nossa linha de raciocínio. Com certeza a maioria das coisas que eu vou colocar aqui, a maioria já viu, mas é sempre bom a gente repensar um pouquinho. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos falam que nós temos a família por laços espirituais. O que são essa família por laços espirituais? A família por laços espirituais é formada com base na afinidade e no amor. Então é aquela família, são todas as pessoas com as quais nós convivemos e que temos afinidade com eles, mais ou menos, mas é a nossa família espiritual. Então nas nossas milhares de reencarnações, imagina o tamanho dessa família, né? Ela tem uma característica que, por ser baseada em afinidade e amor, que ela jamais acaba. Pelo contrário, ela só vai aumentando. Essa é a nossa família no plano espiritual. E temos também a família por laços sanguíneos. Essa família é aquela que nós programamos antes de reencarnarmos. Laços de sangue, né? Não preciso falar por quê. Mas o fato é que esse meio familiar, ele tem uma característica de ter um amor muito forte entre as pessoas pelo sangue. Por você ser do meu sangue, né? Se falava muito antigamente. Em outras palavras, você é meu irmão, você é minha mãe, meu pai, e a gente por essa questão a gente acaba tolerando muito mais e tendo a oportunidade de reconciliações que normalmente não seriam possíveis. Mas por esse amor cultural, vamos chamar assim, a gente consegue relevar as coisas que eles fizeram e eles conseguem relevar as coisas que a gente fez, mesmo aquelas do passado. Às vezes a gente tem com um irmão, por exemplo, uma pendenga lá e você tem aquele sentimento, sabe, que parece que os dois não estão bem afinizados. Por quê? Porque deve ter alguma coisa, provavelmente, vindo de vidas passadas. E nós temos essa oportunidade, nessa reencarnação, de nos reconciliarmos. A justiça divina, ela se utiliza muito da questão familiar. Por quê? Porque justamente tem essa conotação cultural de sermos do mesmo sangue, que nós temos algo a mais. Logicamente, muitos familiares que reencarnam já são familiares simpáticos entre si. Eles vêm daquela família espiritual e que já estão devidamente alinhados. Então, esses a convivência é mais tranquila. Mas geralmente no grupo familiar nós temos uma ou duas pessoas que são mais problemáticas, né? Aquelas ovelhas, né, desgarradas, ovelhas negras, que o pessoal costuma falar. Eu sinceramente não gosto muito do termo, mas é o comum que se utiliza. Por quê? Quer dizer no sentido de que é uma pessoa que destoa da família.
no seu comportamento, na sua maneira de ver as coisas. E esses são os grandes desafios. Mas a grande maioria, logicamente com exceções, conseguem realmente viver uma vida em que conseguem se reconciliar nesse recinto familiar, né? E na nossa programação, então, né, reencarnatória vira isso aí, né? Essa miscelânea de pessoas, essas misturas maravilhosas, né, que existe na nossa reencarnação. Então aqui eu já deixo bem claro, tá? Sogra também é escolhida, certo? Então não diga assim, como que Deus pode ser mal comigo, colocar essa sogra comigo? E ela deve estar falando, como Deus foi mal comigo, colocar esse genro, essa nora comigo, né? Porque é mesmo assim. Ambos se escolhem, né? Aceitam essa participação nessa vida comum, na vida familiar. Um outro ponto que nós temos que destacar, na questão 695 do Livro dos Espíritos, se é contrária à lei da natureza o casamento ou a união permanente de dois seres. Veja como foi interessante, né? A lei da natureza, o casamento, e daí ainda colocou, isto é, a união permanente de dois seres. Parecia que previa, né, o futuro hoje, que hoje a gente vê muitas uniões em que não há necessariamente uma união a nível de cartório, a nível de igreja, né? Então, a união permanente de dois seres, a união de pessoas que se amam, quando a gente falar em casamento, nós estamos falando nesse sentido, independente da pessoa, se ela tem um papel passado ou não. O amor é o que importa nessa união. E ele nos coloca que é um progresso na marcha da humanidade. E ainda na 696, o que aconteceria com a sociedade com a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Olha como os espíritos eles foram contundentes. Nós voltaríamos à vida dos animais? Não, mas é uma maneira deles pontuar algo forte. Assim como é um progresso na marcha da humanidade, a regressão para isso seria muito ruim para a sociedade. Seria muito ruim, porque aí a sexualidade, isso aí estaria, como a gente já viu há muitos anos atrás, né? A gente viu que isso realmente nos aproxima dos animais, né? Não que a gente se tornaria, mas as atitudes, a permissividade que a gente teria, estaria próximo dos animais, né? E na 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência é surgir com mais intensidade. Então se intensificaria o egoísmo na sociedade. Por quê? Porque a família, ela tem uma característica muito grande de trabalhar o egoísmo das pessoas. O egoísmo, como a gente sabe, é o filho mais próximo do orgulho. E ele faz esse trabalho, por quê? Nós como pais, e aqueles que vão ser, a gente acaba se sacrificando e deixando de algumas atividades, deixando de ter alguns prazeres em prol dos nossos filhos. Seja, por exemplo, um filho estar doente, nós deixamos de ir a um evento porque o nosso filho está doente, ficamos às vezes acordados, revezando durante a noite, né, para atendê-lo. Muitas vezes pessoas se sacrificam financeiramente para dar uma vida melhor para os filhos, para dar estudo. E o que é isso? Nós temos que deixar do nosso egoísmo. E mesmo entre os filhos, entre os irmãos, eles vão acabar trabalhando isso, ou com os pais ou com os próprios irmãos. Existe aquela questão dos irmãos estarem sempre brigando, né? Que daí lá em casa não é diferente. Daí eles falam assim, não, mas isso é coisa de irmão, nós estamos brigando e daqui a pouco estamos bem. Porque a gente nota isso, estão sempre brigando, mas quando um é agredido por uma pessoa de fora, ele está lá para defender o irmão. Acabou aquela contenda, eles voltam a brigar.
porque diz que isso é coisa de irmão, né? Eu não sei, mas eu fico só olhando e eu vou falar o que nessa hora, né? Essa nossa juventude. Mas o fato é que ele acaba se deixando de lado algumas coisas egoísticas nossas que nós gostaríamos de ter para nós, para favorecer aqueles outros. E isso é muito forte, principalmente dos pais em relação aos filhos. E esses filhos, quando estiverem em suas famílias, também passarão pelos mesmos processos. Eu acho que não tem um pai, uma mãe que não passou por isso, né? Então, ele trabalha essa nossa capacidade de pensarmos nos outros em detrimento de nós, de sermos altruístas, né? Na questão 697, ele nos fala sobre divórcio, né? Se está na lei da natureza ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento. É uma lei humana, muito ao contrário da natureza. Tem inclusive animais, né, que só tem um companheiro durante sua vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, ele nos fala que o divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado, em que não se levou em conta a lei divina. O que quer dizer tudo isso? Por que não é uma lei divina? Porque Deus quer que nós nos amemos, que nós nos relacionemos. Então, eu acho que essa do Evangelho segundo o Espiritismo, separar legalmente o que de fato está separado, é a realidade. Nenhuma pessoa que ainda está se relacionando bem com o seu companheiro, com a sua companheira, ele vai buscar o divórcio. Só vai buscar o divórcio aquelas pessoas que já estão separadas, seja de ambos os lados, ou seja de uma parte ou de outra, né? Porque às vezes não é os dois que querem separar, mas um deles toma uma atitude por N fatores e motivos, né? E simplesmente acaba tendo esse divórcio, mas ele já estava separado daquela pessoa. As coisas interessantes, né? Porque daí muitas vezes depois querem voltar, não sei o quê, e aí as coisas do ser humano, né? Quando faz aquelas coisas impulsivamente. Mas o fato é que quando o divórcio realmente ele é completado, é porque essas pessoas, em termos de sentimento, já estavam separadas, né? Inclusive, Jesus, isso está em Mateus e no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Quer dizer, despedisseis era devolver a mulher para a família a qual ela pertencia antes. E por que isso? Moisés foi favorável aos homens? Não. Naquela época só podia ter uma mulher. E o que acontecia? Passava um tempo, né? Principalmente quando a mulher envelhecia um pouco, o homem já, como era uma sociedade extremamente patriarcal, o homem já jogava o olho para cima de uma menina nova, né? Mas ele não podia desposar aquela menina porque ele estava casado. Aí o que acontecia? A esposa caía de um penhasco, saía no deserto passear e nunca mais voltava, né? Ela entrava na frente de uma flecha, coisas nada suspeitas assim, sabe? Então Moisés, como ele sabia o que acontecia, e ele tinha que lidar com um povo extremamente ignorante na época, ele permitiu que essa mulher fosse devolvida para que ela pudesse continuar vivendo, né? Então, por isso que Jesus fala pela dureza dos vossos corações, né? É por isso que Moisés, porque se os homens fossem mais amorosos, mais sensíveis naquela época, com certeza Moisés não precisaria alterar a lei, né? Para que eles devolvessem as mulheres. E as pessoas falam da doutrina espírita, mas a doutrina espírita aceita o divórcio. Nós precisamos parar e pensar um pouquinho. Realmente, a doutrina espírita aceita o divórcio, mas em casos extremamente de última circunstância. Por quê?
Porque é melhor que se separe do que gerar um ódio entre as pessoas e que vai gerar problemas futuros muito maiores. Ou vai gerar situações, inclusive de assassinatos, e que vai gerar problemas para vidas futuras, do que continuar junto. Ah, mas eu quero continuar junto. Tudo bem, é aquela história, é até o limite das forças de cada um, né? Então, quando eu falo que a doutrina espírita aceita o divórcio, a gente precisa falar para as pessoas: peraí, não é bem assim. É só em casos extremamente graves. E a gente sabe, nas obras espíritas, nos relatos, quantos casos não houveram de pessoas que resolveram assassinar o seu cônjuge por causa de dinheiro, por causa até de raiva, de ódio da pessoa. Então, nesses casos, é melhor que se separe. Infelizmente, né, a espiritualidade não consegue, às vezes, sugerir que essa pessoa separe antes que aconteça algo grave. Mas é essa única situação que a doutrina espírita realmente ela aceita que a pessoa se divorcie, para evitar um mal maior, né, para ambas as pessoas, né? Um outro tópico sobre a paternidade. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? É sem contradito uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. E já na questão 583, são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? A resposta é mais comprida. Eu só peguei o não ali, que é o que nos interessa. Então, essa questão, muitas vezes a gente vê os pais preocupados, abatidos, né? E se sentindo culpados porque o filho seguiu um caminho errado, né, na vida. Só que, na realidade, nós precisamos analisar bem as situações. Às vezes é a realidade. A gente vê muitos pais sendo permissivos com os filhos, muitos pais, e não é, podem pensar, mas isso é coisa de pobre. Não, tem muitas pessoas ricas estragando seus filhos. Estragam seus filhos porque dão tudo o que eles querem, não ensinam a eles o respeito, não ensinam a eles a questão de que tem que ter limites, tem que tratar as outras pessoas que não têm a mesma condição social com dignidade, com fraternidade. Então tem muitos pais estragando os filhos, seja nas classes mais baixas ou mais altas financeiramente falando. Não importa qual a classe social. Agora, tem muitos pais que deram a melhor instrução, a melhor formação para o seu filho em educação moral. E esses filhos, mesmo assim, eles optaram por seguir caminhos mais pérfidos, caminhos de mais sofrimento. Por quê? Porque nós temos que lembrar que os nossos filhos, assim como nós temos uma bagagem de vida passada. Nós não fomos criados no momento da concepção. Muito pelo contrário, nós somos espíritos milenares. E nós temos diversas reencarnações, milhares talvez reencarnações, na fase hominal. E nós trazemos uma bagagem, que é tudo aquilo que nós aprendemos e tudo que fizemos de errado. E essa bagagem vem com a gente quando a gente reencarna. E às vezes nós somos espíritos rebeldes. Nós não aceitamos aquilo que os nossos pais pregam para a gente. Nós não queremos seguir aquela educação que eles estão nos passando. Por quê? Pelo nosso orgulho. Todo espírito rebelde, ele é orgulhoso. E o que acontece? Teve a melhor criação, pessoas extremamente decentes,
cristãs, e realmente cristãs no sentido até da exemplificação, né? Porque tem muito cristão que não exemplifica, né? Mas esses até que exemplificam, e simplesmente ele tomou um caminho errado. Um pai e uma mãe, eles têm que se sentir responsáveis pelo que os filhos fizeram, pelo caminho que eles tomaram? Com toda certeza não. Então, é importante que a gente reflita sobre isso, né? Se nós demos o melhor de nós não podemos nos sentir responsáveis. São decisões, o livre-arbítrio daquele nosso irmão que estava sobre a nossa guarda. E tenhamos a certeza de que Deus, né, na sua justiça, Ele sabe muito bem ver essa diferença. Então, que nós tenhamos essa consciência quando virmos os pais, que a gente tente dialogar com eles, tente colocar para eles as situações daquele anjinho, né, que vem ao nosso lar, que ele não é um anjinho de asas, né, muito pelo contrário, é um ser milenar, é um ser difícil e que tomou as suas decisões. E se nós temos culpa, vamos procurar reverter futuramente. E podemos até trabalhar. E aí vem uma questão muito importante, né? Que os pais, eles precisam se evangelizar também. Nós falamos muito da evangelização, né? Dos nossos filhos. Aqui quando é que é? Volta quando? Nas quintas também. Quinta-feira, a gente vai voltar. Fevereiro. Se Deus quiser. Então fiquem atentos, informe o pessoal. Mas o fato é, nós nos preocupamos muito em evangelizar os nossos filhos. Mas nós esquecemos de nos reevangelizar. Por quê? Porque nós tivemos uma determinada criação. Estou falando de uma maneira genérica. E essa criação, às vezes, ela foi numa outra religião, ou até sem religião, né? E nós temos alguns comportamentos diferentes daquilo que nós queremos para os nossos filhos. Né? Eu quero que meu filho seja evangelizado, mas e eu como é que fico? Como é que fica a minha situação? Ah, mas eu já sou adulto, e daí? Né? Qual é o problema ser adulto? O adulto também tem que aprender. Mas porque tem muito disso. E a gente vê muito, a nossa evangelização na nossa casa é o sábado, às 14 horas. E muitas vezes, a maioria das pessoas que levam os filhos, que ficam lá para estudar, são mulheres. Os homens sempre têm compromissos extremamente importantes. Futebol e cervejada com os amigos. Isso é algo que, se ele não fizer isso, vai acabar com a vida dele. Mas o que acontece? Nossos filhos começam a se evangelizar e eles começam a ter uma outra visão. Só que quando eles chegam em casa, o pai e a mãe não têm essa visão. Por quê? Porque eles não estão estudando. O nosso estudo da família lá, que acontece junto com a evangelização, paralelo à evangelização, ele já tem o mesmo tempo do ERF, né? Tivemos 41 anos, né, nesse ERF agora, no Encontro da Família. Então o nosso estudo lá tem 41 anos de existência. E começou com 2, 3, 4 pessoas. Tem anos que tem 20 pessoas, tem anos que volta para 4, 5 e assim vai. Mas é extremamente importante quando a gente vê aqueles pais que eles começam a entender a importância deles também aprenderem. Muitos às vezes não são espíritas, mas mesmo pessoas que são espíritas e acham que já sabem tudo de doutrina espírita. E aí vem a questão muito complicada nessa questão dos filhos, que é a tal da exemplificação. Como é que nós vamos dar o que nós não temos? Então, mas Jesus falou para fazer tal coisa. Tá, mas você que é meu pai, você que é minha mãe, não faz.
Por que eu vou fazer? Eu lembro até hoje, vou contar rapidinho, uma amiga minha, ela foi dar uma dura no sobrinho dela, porque o sobrinho dela estava usando maconha. E ela chegou, né, fumando, chegou e falou: você tem que parar com isso. Aí ele olhou para ela: você com essa droga na boca quer me dar lição de moral? E é bem isso. Estava com a droga na boca e querendo dar lição de moral. É a questão da exemplificação. Então a reevangelização dos pais são extremamente importantes, assim como dos filhos. É importante que os pais procurem realmente estudar, compreender o Evangelho do Cristo, né, a doutrina espírita, para nós que somos espíritas, porque isso vai trazer modificações em nossa vida e que vai fazer bem a todos, não só aos filhos, mas também a nós. E os nossos lares com certeza vão mudar, né? Mas o que acontece na nossa sociedade hoje? Porque a gente vê a nossa sociedade de uma maneira tão perdida em relação às questões familiares, né? A gente vê tantas famílias com problemas de relacionamento, com dificuldades. Essa que eu falei da evangelização é uma, por não ter o Cristo em suas vidas. E isso faz com que essas famílias se percam no caminho. Vejam que vocês conhecem a história de Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, e que Jesus foi à casa delas, né? E daí a Marta estava lá quando Jesus chegou e ela se preocupada, porque imagina, né, Jesus na nossa casa. Imaginem vocês recebendo Jesus lá, né, fisicamente assim. Como é que vocês iam ficar? Qual é a primeira coisa que vocês iam se preocupar? Vamos limpar a casa, né? Vamos cuidar das coisas. E foi o que a Marta começou a fazer e ficou doida lá, né? Ficou doida lá para limpar a casa, fazer. E Jesus chegou, sentou e Maria foi lá e sentou com ele. E a Marta cuidando das coisas, e comida, e limpar aqui, e não sei o quê, e ela brava com Maria. Pô, mas Maria me abandonou. Está lá sentada com Jesus e eu aqui trabalhando. Aí ela teve uma ideia. Ela foi lá e falou com Jesus: ô Jesus, fala para Maria aí para ela vir me ajudar aqui, né? Porque eu estou fazendo todas as coisas. Aí Jesus fala para ela: Marta, Marta, tu te afanas e perturbas a cuidar de muitas coisas. Entretanto, uma só é necessária. Maria escolheu a parte melhor, que não lhe será tirada. Azafama, no sentido de estar agitada, né? Então você está agitado e se perturba. Então ela achou que Jesus ia dar uma dura em Maria, e no fim quem levou uma sapatada foi ela, né? Na época uma sandaliada, né? Não tinha sapato na época. Mas o fato é que o que Jesus quis dizer? Aproveita esse momento, Marta. Não é que não temos que manter a nossa casa limpa, organizada, né, quando chega uma visita, mas às vezes chega uma visita em nossa casa e nossa casa não está aquele brinco, né, que sempre está. Ou às vezes é daquele jeito mesmo, né? Se tiver muita criança ou coisa assim, é difícil manter. Aí o que acontece? Em vez da gente sentar e conversar com os amigos, curtir aquele momento, a gente fica só preocupado com o que os outros vão pensar de mim. O que vão pensar da minha casa? O que vão pensar da minha comida, não sei o quê. E acaba não curtindo, acaba não aproveitando o momento, né? Então, essa é a grande questão. Nós estamos muito preocupados com as questões das aparências, das questões materiais. E nós deixamos de lado, né? Nós deixamos de lado aquilo que é importante, que é o Evangelho no lar, que é a leitura sadia, que é trazer o Cristo para nossas vidas, para criar a nossa família com o Cristo junto.
Né? Não é aquela história, né, de Cristo está ali do lado, não. Ele está presente em pensamentos, em energias. E por isso que a sociedade hoje, ela está do jeito que se encontra. Ela está realmente perdida. Por quê? Porque ela não consegue encontrar bons exemplos. Ela busca exemplos em coisas que vê no noticiário, em ídolos, né, de barro. Principalmente os nossos jovens, nós também tivemos alguns ídolos, mas os nossos jovens hoje atualmente têm ídolos de barro. Um cantor, né, um artista, um jogador, tudo bem, eles têm todo o direito pela profissão que exercem e coisa e tal. E eu também gostava de músicos assim maravilhosos na sua profissão, mas que não eram nenhum exemplo de vida. E as pessoas muitas vezes, eles pegam esses ídolos de barro para tocar a sua vida. Por quê? Porque eles não têm um parâmetro dentro de casa que seria o Evangelho de Jesus. Se ele tivesse o parâmetro do Evangelho de Jesus desde cedo na sua vida, com certeza ele teria como comparar com aquilo que aquele ídolo faz. Porque a gente, quando tem uma pessoa que é um ídolo, um bom cantor, por exemplo, maravilha, a gente gosta das músicas. Agora, idolatrar é complicado, porque você não pode ver ele só como cantor, tem que ver ele como pessoa. E aí sim, putz, esse cara realmente serve como um exemplo para mim. E eu digo para vocês que não sei se vamos encontrar algum, porque nenhum é perfeito. Então quem que é o nosso guia e modelo? Jesus. Pode falar, Jesus. É Jesus. Nosso guia e modelo é Jesus. Por quê? Porque dele nós temos a certeza, né, de que o que ele fizer vai estar certo. Porque ele é um espírito bilinar. É um espírito que há 4 bilhões e meio de anos, que a ciência estima a formação da Terra, o começo da formação da Terra, Jesus já era um espírito crístico. Lembra que ele fala, eu já era antes que o mundo fosse? Ele já era um espírito crístico, que na escala dos espíritos puros, é uma escala extremamente grande. Né? Não sabemos acima do espírito crístico o que existe, só Deus a gente sabe. Mas entre ele e Jesus ali nós não sabemos. Mas o espírito crístico é um espírito perfeito. É um espírito que já não entra no erro, que ele tem paciência, tolerância, ele sabe muito bem quais as atitudes tomar. E ele trouxe para nós no seu Evangelho quais as atitudes que nós deveríamos tomar. Basta que a gente veja o que está lá no Evangelho, que é um parâmetro para tomar uma decisão na sua vida, do Evangelho de Cristo, que nada mais é do que as leis divinas. E o que Jesus nos trouxe são as leis divinas, colocadas na nossa maneira de entendimento, na nossa maneira de se expressar. Mas esse é o nosso parâmetro, é o único parâmetro que nós deveríamos ter para direcionar as nossas vidas, Jesus. Então que não esqueçamos isso, que é extremamente importante. No livro A Família Espírita, o Espírito Bezerra de Menezes, na psicografia da Ivone Pereira, nos diz assim: nem o mestre, nem o adepto conseguirão cultivar no coração da infância os valores da moral evangélica. Seus pais, por sua vez, não
não edificarem no próprio lar o templo feliz do ensinamento, que tenderá a florescer e frutecer para a eternidade. Então, veja a importância dos pais. Bezerra de Menezes nos fala isso, a importância que ele dá, complementando com aquela questão se a paternidade é uma missão. Por quê? Como que eles vão chegar ao nosso filho sem nós? Como que eles vão? Alguns raros por sua própria vontade, pela sua própria já evolução, eles vêm e eles por conta eles vão para a doutrina espírita. Nós temos casos assim. Mas a grande maioria depende dessa intermediação dos pais para levá-los para esse contato, né, com esses valores da moral evangélica. Então a nossa missão, ela é fundamental. A família, ela é fundamental na transformação do ser, na elevação do ser para o caminho da dita salvação, que é o caminho de nos tornarmos seres mais evoluídos. Todos nós queremos transformar a sociedade. Veja o que nos diz o Emmanuel no livro Consolador. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, a escola é a família, né? O lar, como ele chama aqui, né? É a melhor escola para o espírito. Nós precisamos, então, equilibrar as famílias do mundo. Por quê? Porque essas famílias vão gerar as pessoas que vão conviver na sociedade. Então, volto à pergunta, respondendo a pergunta que eu fiz. Não querem transformar a sociedade? Quem que compõe a sociedade? Somos todos nós. A sociedade, o que ela é, como ela age, como ela faz, é uma média do nosso comportamento. Nosso, como eu falo, nosso mundo, né? Aqui vamos pensar em Itaiópolis, a sociedade itaiopolense, ela é uma média daquelas pessoas que a compõem. Todos vocês aqui interferem naquilo, na sociedade de Itaiópolis. Agora, como que nós vamos mudar? Nós temos a escola. A escola para esses espíritos, que é o lar. Para os pais, para os filhos, para todos os familiares. Se nós tirarmos dessa escola figuras, elementos equilibrados com as morais evangélicas corretas, com certeza nós vamos influenciar a nossa sociedade. Ah, mas eu sou um, eu sou dois, nós somos em 3, 4, 5. O que isso vai afetar na sociedade? Gente, a transformação da sociedade é feita por todos nós. Lembra da areia? O que é a areia? São micropartículas, né? De pedrinhas. E daí, cada componente dessa areia faz a parte da praia. Nós não vemos lá no litoral de Santa Catarina o pessoal tendo que puxar areia lá do fundo do mar para recompor a praia. Por quê? Porque esses grãos de areia começaram a sair. Então eles influenciaram, caso contrário, eles não precisariam ter tido que recompor a praia. Com nós é a mesma coisa na sociedade. A gente interfere, pode ser
que num primeiro instante nós não vejamos as modificações acontecerem, porque isso é algo que demora, mas nós temos que exemplificar, nós temos que manter a nossa resiliência, quer dizer, a nossa capacidade de continuar batendo, né? O resiliente é aquele que ele enverga, mas não cai, ele volta e continua insistindo, né, nos seus posicionamentos. E nós temos que ter os nossos posicionamentos. Não temos que ter vergonha de falar que somos espíritas. O que você... Eu não, sabe? Não sou muito de religião, não sei o quê. Às vezes as pessoas falam isso do que dizer que são espíritas. Pelo contrário, nós temos que ter um bom orgulho, né? Um bom orgulho de falar que somos espíritas. Por quê? Porque a prática evangélica do Cristo, ela é na sua pureza na doutrina espírita. Então não tenhamos essa vergonha de falar que somos espíritas, não deixemos de procurar mostrar para as pessoas a nossa opinião, né, a opinião daquilo que a doutrina espírita coloca. Mas para isso nós precisamos estudar, para isso nós precisamos aprender. Caso contrário, a gente vai querer ter um poço de piranga, né, para responder a essas questões. Então a gente tem que realmente estudar e aprender para poder disseminar o Evangelho do Cristo e a doutrina espírita no meio em que nós vivemos. E assim nós vamos influenciar e exemplificar. Não adianta nada nós fazermos, estudarmos, chegar na hora da exemplificação, a gente simplesmente não fazer aquilo que tem que ser feito, né? O livro Um Desafio chamado Família, do Joamar Nazaré, se não soubermos superar divergências e instalar a harmonia em meio a algumas pessoas no mesmo círculo de convivência, como pensarmos na renovação da humanidade, com bilhões de almas pensando, sentindo e agindo de maneiras diversas? Veja o que ele está falando. Se nós não conseguir harmonia no nosso núcleo familiar, que é um núcleo pequeno, vamos pensar em pais e filhos, né? Porque, lógico, tem os avós, tem os tios, são tudo família, mas a família principal, o núcleo principal de cada família é pais e filhos. E nós não conseguimos ter harmonia no lar, como que nós vamos exigir da sociedade a harmonia? Por quê? Porque a escola, essa escola chamada lar, chamada família, ela trabalha muito na exemplificação. Ela trabalha muito nessa interação entre os indivíduos. Mas nós precisamos ter aquilo que eu falei dos parâmetros certos, que é o Evangelho do Cristo. E é um mini laboratório de experiências. Nós vamos experimentar no nosso agrupamento familiar tudo aquilo que a gente vivencia na sociedade. Eu lembro até hoje de falar para meus filhos, olha, aqui é uma coisa, lá fora é outra. Então pense bem antes, né, de querer chegar lá fora e querer ter o mesmo tipo de coisa que vocês têm em casa. Que o pai e a mãe sempre acabam, né, sendo um pouquinho mais cuidadoso, né, sempre passa um pouquinho a mão na cabeça, que não é o ideal, mas a gente tem que alertar para eles o que é a realidade do mundo. Então esse é o grande desafio, né, que nós temos. Veja aqui que no livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, na psicografia do Chico, a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Por que não temos paz no mundo? Porque não temos paz no nosso lar.
Se a sociedade aqui de Itaiópolis fosse todas de pessoas que tivessem paz, fraternidade, como é que seria essa sociedade? Seria uma sociedade de paz, de fraternidade. E assim, lá em Mafra, em tantos lugares, né? Então a gente tem que trabalhar isso. Mesmo que a gente saiba que não vamos transformar a sociedade em que vivemos da noite para o dia. E nós temos uma ferramenta formidável em nossas mãos. Uma oportunidade divina, que é a família. Deus, Ele conta com a família para que a sua justiça divina se faça, para que a transformação moral dos mundos aconteça, é através da família. Ele criou esse instrumento para que esse instrumento, que nós tivéssemos essa necessidade de conviver em sociedade e de formarmos agrupamentos familiares. Para quê? Só para estarmos juntos? Não. Justamente existe um objetivo maior em termos agrupamentos familiares, que é a transformação do nosso mundo, através da transformação de nós, espíritos que habitam. No livro, isso é uma publicação da área da família da Federação Espírita Brasileira, no livro Visão Nova do Espírito Agar, também psicografia do Chico, ele nos falando sobre a família, nos diz: só existe na vida, em verdade, uma edificação que resiste à ventania implacável das horas, aquela em que nossa alma recolhe da argila humana a experiência necessária para erguer em si mesma o templo da humildade e do amor. Só existe uma edificação que resiste à ventania implacável das horas, quer dizer, de todas as turbulências que nós vamos ter nesse mundo de provas e expiações. Então, que nós possamos realmente refletir sobre a nossa família, que nós possamos rever procedimentos nossos filhos, nossos netos, bisnetos, todos aqueles que venham para a evangelização espírita, que venham os filhos, que venham os pais, para que todos realmente possam progredir juntos e sentirem a presença do Cristo em nossos lares, em nossas vidas, e consequentemente sentimos a presença de Deus, nosso Pai, pois Ele vem através de nós pelo Cristo, pela mensagem do Evangelho e por a presença dele em nossas vidas até hoje. Cristo não vai voltar, porque ele nunca saiu de perto de nós. Obrigado, muita paz.